Inspirado pela pregação da pastora no domingo, né? Vamos abordar aqui o assunto de dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Pai, por esta noite, por aquilo que nós vamos tratar, Senhor, aqui. Ó Deus, muito o Senhor me falou. Ó Deus, eu quero compartilhar com a tua igreja, com o teu povo, para que possamos sair daqui com um entendimento esclarecido, com a compreensão da sua paternidade, Senhor. Possamos sair daqui com corações de filhos que confiam no seu Senhor, que confiam no seu Pai, que confiam no seu amigo. Ó Deus, eu te agradeço por estarmos aqui nesse lugar, Senhor, porque para nós é um privilégio. Amém e amém. Amém. Enquanto a pastora estava pregando, né, no domingo, eu sentado, eu comecei a fazer inúmeras anotações, né? Eu não sei se você tem um costume disso, né? Mas eu tenho costume, sempre que tem algo que me chama muita atenção, algo que me salta aos olhos, algo que me é curioso demais, eu procuro anotar. E algo que ela falou assim, que eu achei tão forte, né? E que depois eu fui estudar, ler um pouco mais sobre, explicando que o princípio do dízimo, ele vem desde o Éden. E eu fui compreender um pouco isso nas Escrituras, e é fabuloso, né? Aquilo ali veio para mim com uma revelação muito forte, e a gente sempre ouve muito sobre esse assunto, né? Coisas boas, coisas ruins, né? A gente separa o que é ruim e fica com aquilo que é bom. Amém? Irmãos, qual é o texto que a gente costuma usar mais comum, né, por assim dizer, quando fala em dízimos e ofertas? Qual? Uau! Então abra aí. Só por causa disso, abra aí Malaquias. Só para não perder o costume. Vamos abrir aí Malaquias. Talvez essa é a primeira vez que eu ministro no texto de Malaquias. Sempre ministro sobre ofertas, sempre ministro sobre dízimos. Todas as vezes que ministrei sobre o assunto, abordei outros temas, outros assuntos. Dificilmente eu toco nesse assunto, nesse texto, para pregação. Essa é a primeira vez que eu prego em Malaquias, né? No ofertório eu já fiz algumas vezes, mas pregação, essa é a primeira vez. Então vamos ler aí Malaquias 3, versículo 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Outra versão diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Irmãos, dízimos e ofertas dizem muito mais do que janelas abertas, bênçãos sem medidas sendo derramadas sobre as nossas cabeças. Sempre quando eu li esse texto, eu imaginava uma grande janela e tudo quanto é tipo de bênção da parte de Deus caindo e sendo derramada sobre nós. E eu sempre vi isso com muito bons olhos, sempre vi isso com muita
alegria e com muita satisfação da parte de Deus. Mas eu quero te dizer essa noite, irmãos, que dízimos e ofertas dizem muito mais, querem dizer muito mais do que apenas bênçãos, do que apenas receber as bênçãos do Senhor, do que apenas ter as janelas abertas. O propósito do dízimo não está apenas nisso. Quando o assunto é dízimos e ofertas, isso diz respeito ao caráter espiritual do dizimista e do ofertante. Isso diz respeito a uma entrega plena. Isso diz respeito do privilégio de um filho em poder dizimar e ofertar. Isso diz respeito o teu nível de intimidade, o teu nível de relacionamento com Deus. Isso diz respeito ao seu amor por Ele, isso diz respeito à sua fé. E isso está correlacionado ao entendimento da sua paternidade para com seu pai. E é claro, quando falamos em dízimos e ofertas, a primeira palavra que vem, a primeira compreensão é o dinheiro. Mas eu quero te dizer que dízimos e ofertas diz muito mais do que dinheiro. Dízimos e ofertas se trata do seu coração para com o seu Deus. Isso fica muito fácil de compreender porque apenas filhos dizimam. Isso fica muito fácil de compreender porque apenas aquele que tem fé é que dizima. Quem não tem fé não dizima. É fácil compreender quando enxergamos um casal que está para se casar, ambos cheios de amor, ambos cheios de afeição um pelo outro. Isso me faz lembrar o período em que eu e Leilane estávamos dentro de um casamento, a festa de casamento do Jairo e da Rosângela, né? E ali naquela festa, conversando, um olhar para o outro, e aí? Como é que vai ser? Vai ou não vai? Porque ela ia para o Espírito Santo no ano seguinte, né? Pelo menos era o que ela dizia, não é verdade? Depois eu vim a saber que ela ficou mais 2 anos e meio, né? Eu perguntei, você não vai? Quer dizer, seus pais não foram? Porque os pais delas iam para o Espírito Santo, aí ela ia junto, ela falou, olha, se você, né? Se a gente não casar, você vai ter que ir para o Espírito Santo namorar comigo. Então, decide aí, vamos ver o que vai ser, né? E ali nós decidimos. A gente olha para um casal que está para se casar. E você já pode imaginar essa cena, esse ambiente, dos desafios que existem pela frente, os conflitos que existem pela frente, conflitos internos, conflitos externos, né? E quando a gente propriamente fala de casamento, não tem como não pensar naquela grande cerimônia, naquela grande festa, ou então aquele grande dilema: eu gasto dinheiro com festa e casamento, ou eu faço aquela lua de mel, né? Sempre esse questionamento. Pelo menos eu queria lua de mel, né? A minha esposa também queria, mas os meus sogros, né? E a sogra da minha esposa foi mais convincente, não é verdade? Então é sempre um dilema, é sempre muito a resolver. E a impressão que a gente tem é que o dinheiro que tem é pouco para tudo que a gente quer fazer, não é verdade?
É a casa que a gente quer comprar, então a gente entra no dilema se é alugar ou se é comprar a casa. É os móveis que a gente quer comprar, aquela grande geladeira, né? Forest Free, né? Aquela geladeira que é freezer embaixo e geladeira em cima. Oi? Bem, na minha época não tinha, né, mano? Vamos combinar aqui. Não é verdade? Aquele conjunto de panelas que não dá mais para ser revestimento com teflon, né? Agora é cerâmica, não é verdade? Aquele conjunto de inox, aquela tela plana de 50. Nossa, não é verdade? E o carro? Tem como não pensar no filho e achar, poxa, nem que seja para o filho, eu preciso ter um carro. Enfim, tantas coisas a gente pensa. Tantos detalhes que a gente pensa para o casamento, a aliança que vai escolher. Os desafios, parece que nada do que a gente quer cabe no orçamento. Mas algo que é muito interessante, irmãos, é que num ambiente como esse, o mais valioso não é o dinheiro. Num ambiente como esse, o dinheiro é um veículo para alcançar algo que é muito mais valioso. Algo que tem um valor que o dinheiro não cabe. E isso para a gente é muito claro, isso para a gente é muito nítido quando a gente enxerga um cenário como esse. E é tão incrível como um ambiente derradeiro faz com que as prioridades elas mudem de uma forma drástica. Se no ambiente eu falei de um cenário de um casal que está para se casar, e citei o meu exemplo, o exemplo da minha esposa Leilane, agora pensa num casal que está à beira do divórcio. Um casal que está prestes a assinar os papéis, já está tudo pronto, a reunião já está marcada, aquele dia fatídico para assinar os documentos. O que é que mais importa, irmãos? É quanto que tem na conta bancária. O que mais importa é quem é que vai ficar com o cachorro. O que mais importa é a pressa de vender o carro, porque eu quero é meu dinheiro. É ou não é? Vocês que já tiveram oportunidade, eu creio que se não a maioria, todos, já tiveram oportunidade ou tiveram uma ocasião com alguém numa situação como essa. Assim como você também já teve a oportunidade de estar com alguém que está para se casar. Como num contexto o dinheiro é um veículo e como num outro contexto o dinheiro é o objetivo final. Num ambiente de expectativa, de esperança, num ambiente onde há amor, aquilo que é mais valioso grita ao ponto onde nada mais valer ou tem importância. Enquanto, por outro lado, um casal para se separar, onde não há esperança, não há expectativa, não há um futuro, tudo que se vê é o bem, é o recurso, é a propriedade. Me dá aquilo que é meu. E trazendo para o contexto da igreja, como isso fica tão claro, tão nítido, ao ponto de compreendermos que aquele que está apaixonado pelo Senhor, aquele que ama o Senhor, deseja ter comunhão e intimidade com Ele,
tem uma liberalidade tão grande para ofertar, uma liberalidade tão grande para dizimar. Tem alegria na hora desse momento tão importante. Por isso, que dízimos e ofertas não se trata de dinheiro, mas é um caráter altamente espiritual. Como já dizia o bispo falecido Roberto McAllister, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Apaixonados pela igreja, apaixonados pelo reino, apaixonados por Deus, cheio do fogo do Espírito, a gente quer ver a obra crescer. A gente quer ver o trabalho fluir. A gente quer ver o reino avançar. E eu creio que você, se não está nessa situação, já viu pessoas nessa situação, seja o primeiro amor de novo, e o primeiro amor novamente, né? Que a gente está sempre voltando ao primeiro amor. E talvez você tenha tido a oportunidade também de lidar com uma pessoa que estava se esfriando, que se desiludiu com a igreja, se entristeceu por alguma razão. Toda fé acaba, toda expectativa morre, e a impressão que dá que a única coisa que tem são os bens. Nossa, olha para o tamanho dessa igreja. Olha quanta gente dizima. A igreja não precisa do meu dízimo. Ambientes diferentes, circunstâncias diferentes, onde o dinheiro não é o assunto. Mas a motivação do coração, sim, é o assunto. A maneira como você lida, a maneira como você dá valor, está muito relacionada aos dízimos e às ofertas. A forma como você se compromete ou apenas se envolve diz muito a respeito se de fato você tem fé, se de fato você crê em tudo aquilo que você tem ouvido, se de fato a sua postura é uma postura de fé diante do Senhor, ou se apenas é alguém que está se deixando envolver pelo assunto. Eu creio que nessa noite eu estou falando para filhos. Eu creio que nessa noite eu estou falando para aqueles que insistentemente estão voltando ao primeiro amor. Amém? Meu objetivo aqui é relacionar, não é dar uma chibatada em ninguém, me entendam. Com o objetivo de que a gente compreenda de que quando o assunto é dízimos e ofertas, dinheiro não está em primeiro lugar. Mas sim como está o teu coração, como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua intimidade com Deus. Porque se nós entendemos que o momento dos dízimos e das ofertas faz parte da nossa adoração, é exatamente o momento em que eu me comprometo, é exatamente o momento em que eu me envolvo. Isso diz muito como você está dando valor a toda essa caminhada e essa trajetória perante o Senhor. Vamos avançar. Eu escrevi aqui o seguinte: assim também é o nosso relacionamento com Deus. Somos mais voluntários e abertos a ofertar quando cheios de fé e amor pela obra. Quando esfriamos, estamos apáticos espiritualmente, nos voltamos para os bens, olhamos para a igreja, olhamos para a oferta. Por isso, dízimos e ofertas é um termômetro espiritual. E eu coloquei aqui assim: Jesus trata desse assunto de uma forma muito especial.
no texto de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, eu quero me ater aqui ao versículo 11, né? Porque o versículo 11, ele começa a contar a história do filho pródigo. E algo que é muito importante, algo que é muito interessante nesse texto, é que desde o início do capítulo, onde os fariseus murmuravam, criticavam Jesus, falavam palavras contra a postura e o coração com que Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus estava sendo criticado, fortemente criticado pelos fariseus, pelo seu envolvimento com os pecadores, com o seu envolvimento com os publicanos, pela sua dedicação em ir na direção dos perdidos. E tudo que aqueles fariseus conseguiam enxergar era a forma e o modo como Jesus fazia aquilo. E Jesus vem mudando as prioridades. Jesus vem estabelecendo uma relação de valor que foge um pouco daquilo que é natural, daquilo que é normal. Uma perspectiva que Deus espera que eu e que você tenhamos. E que isso é muito interessante, porque não é por acaso que no texto de Lucas capítulo 15, nós temos aqui 4 parábolas contadas em seguida. Na verdade, são 3 parábolas, muito bem relacionadas, e a 4ª mudando um pouquinho, mas tendo ainda o foco desse assunto. Na primeira parábola de Lucas 15, dá uma olhada aí, fala sobre a parábola da ovelha perdida. E na parábola da ovelha perdida, Jesus traz a figura da ovelha como a figura de um pecador que se afasta da comunhão. Da comunhão daqueles que são da igreja, que são do rebanho, aqueles que são salvos, que estão seguindo um caminho reto. E Jesus diz: essa pessoa é uma ovelha perdida. E Jesus vai na direção, dentro do texto, né? O pastor vai na direção da ovelha perdida para resgatar aquele que se perdeu. Na primeira parábola, a ovelha perdida, o pecador, a ovelha perdida e o pecador perdido que se arrepende. Vejamos a segunda parábola, a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Na segunda história que Jesus conta, a mulher perde uma dracma, perde uma moeda de valor. Das 10 ela perde uma. E ela sai a procurar essa uma moeda que ela perdeu. Para isso, ela tira todos os móveis do lugar, arranca tudo o que está ao seu entorno até encontrar aquela dracma. No instante que ela encontra aquela dracma, ela chama todas as suas amigas para que juntas possam
celebrar, festejar a dracma que perdeu? Vamos ler. Versículo 9. E tendo-a achado, reuniu as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos voltar ao versículo 7, que fala sobre a ovelha perdida, e depois do versículo 7 vamos pular diretamente para o versículo 10. Versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Então Jesus relaciona a ovelha com o perdido que se arrepende. Versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os exemplos são diferentes, mas o assunto é o mesmo. Jesus está falando do pecador que se arrepende, mas Jesus está também relacionando valores, ordem de prioridade. Seja uma ovelha, seja uma moeda. Agora vamos ao versículo 11. O versículo 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Em outra versão diz: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Ora, para que um filho possa receber a herança de seu pai, é necessário que o mesmo faleça. Tanto para os nossos dias e muito mais para aquela cultura e para aqueles dias, o pedido desse filho era um pedido alto demais. O pedido daquele filho considerava a morte do seu próprio pai. Numa relação de valor, a história que conta do filho pródigo relaciona para mim e para você uma postura de valor que é muito própria dos nossos dias, em que as pessoas perdem o seu valor, mas os bens se agigantam, em que a fé se esfria, o amor na nossa sociedade se esfria, para que os recursos, a forma como adquirimos bens, e falo nós porque também fazemos parte dessa sociedade, apesar de não coabitarmos com os mesmos erros, de não concordarmos com essas práticas, fazemos parte sim dessa sociedade corrupta. Uma mudança de valor em que as pessoas não têm valor, mas os bens sim têm o seu devido valor. Jesus trata, dentro desse contexto, o filho pródigo, mostrando o que na verdade importa. O filho pródigo, dentro desse texto, ofende o próprio pai, mas o pai não considera a riqueza como seu maior bem. Considera o filho como seu maior bem. Veja, o que eu quero trazer para você, irmãos. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui com uma consciência, não como a que o mundo nos ensina,
mas uma consciência como a palavra de Deus nos leva a compreender. Dando valor ao que de fato é importante, considerando as suas ordens de importância, eu queria que nessa hora você olhasse para quem está do seu lado e você dissesse: o seu valor vale mais do que ouro, vale mais do que dinheiro, vale mais do que prata, vale mais do que papel. Você não tem valor calculado. Fala, meu irmão. Pelo amor de Deus, você é pastor. Não vou te falar, mandar você falar besteira, não. Fala, você não tem valor calculado. Porque Jesus já pagou o maior preço na cruz do Calvário. Nós não temos valor, irmãos. Não pode se medir o valor de uma pessoa. Apesar de, no meio comercial, se dizer todo mundo tem um preço. E se eu fosse conversar com alguém, a gente precisa conversar na mesma linguagem, para que ele possa entender quem é Deus. Eu diria para ele: sim, todo mundo tem o preço, mas o meu já foi pago na cruz do Calvário. E quando a gente se relaciona corretamente, quando a gente oferta com o coração devido, o dinheiro que a gente coloca na salva é apenas um veículo para honrar o Senhor Jesus. Por isso que deixamos o dízimo para o final. Por isso que deixamos as ofertas para o final. Para que você possa dizimar e ofertar com essa consciência, com essa compreensão, com esse entendimento. Aquele filho foi e fez aquilo que muita gente gostaria de fazer: ter o dinheiro que quer, para desfrutar daquilo que bem imagina. Tanto é que está aí as casas lotéricas, com alguns zeros, antes do 1, antes do 13, antes do 5, antes do 7, provocando sonhos, provocando a imaginação, provocando o desejo de muitas pessoas, não pelo dinheiro como um veículo, mas o dinheiro como objetivo final. Não olhando o dinheiro como uma forma de, mas olhando o dinheiro como um objetivo. É como se eu olhasse para minha esposa e simplesmente fosse investir no que eu tivesse. Ela olhasse para mim, você que está casado, olhasse para sua esposa e fosse investir no que você tivesse. Mas uma postura contrária, e que eu já vi dentro de alguns relacionamentos, é que o indivíduo olha para o dinheiro, olha para a esposa, olha para o dinheiro. Vai sair caro, rapaz. Eu acho que não, acho que a gente tem que pensar melhor. Vamos conversar. Esse negócio vai sair muito caro. Vamos fazer o seguinte: casa não, que é muita despesa. Casa não, que é muito dinheiro. Irmãos, entenda a visão desse mundo. Entenda a ordem de prioridade. E entenda com que coração que Deus quer que você lide com o dinheiro na sua vida pessoal. E com que você lide o dinheiro dentro da casa do Senhor Jesus. Infelizmente, eu já vi um irmão, 2, 3, não posso falar 3 porque eu desconfio que é, mas não vi direito, então não posso dizer que é. Eu vi ele fazendo a fezinha. Eu vi. Eu fiquei mais constrangido que o irmão, confesso.
Eu fingi que não vi. Abracei, conversei, né? Ah, que bênção, irmão, te ver aqui. Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está seu relacionamento, teu coração, sua dependência? Não, brincadeira, não falei nada disso. Mas eu fiquei muito constrangido. Fiquei tão constrangido que eu falei o mais rápido possível, nem comprei o que ia comprar e saí de perto. Meu primeiro momento foi um momento de choque, né? Aquele choque. Então eu gaguejei e falei, não, deixa quieto, vou olhar para cima, olhar só para o rosto, né? Aí ele percebeu que a mão estava em cima da mesa. Não viu não, né? Não viu. Porque a relação, o modo de olharmos, ele precisa estar na coisa certa. Eu quero que você vá até o texto de Gênesis, capítulo 22. Vá ao Gênesis capítulo 4 primeiro, depois vá ao 22. Capítulo 4 conta aí a história de Caim e Abel e fala um pouco sobre essa relação entre os dois, a oferta que os dois ofereceram a Deus. Versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Eu vou ler o 3 porque fica melhor assim, né? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irmãos, para fechar, e para que a gente possa compreender e possa ofertar e possa dizimar o Senhor nessa hora. Quando Deus rejeita o ofertante, Deus também rejeita a oferta. Quando Deus aceita uma oferta, é porque Deus já aceitou o ofertante. Deus se agradou da oferta, Deus se agradou de Caim da sua oferta, mas não se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. É onde está depositado o coração, onde está depositada a confiança, é com que coração ou que ordem de valor Caim estava estabelecendo, diferente da ordem de valor que Abel havia estabelecido. Isso sim quer dizer que nem toda oferta, irmão, que nós damos ao Senhor, Ele aceita. Porque valores para Deus têm prioridades diferentes. Da mesma forma, nós podemos ir no texto de Atos, capítulo 5, depois a gente volta para Gênesis 22. E eu só vou ler o texto que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias,
com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos discípulos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando do valor, parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, esse texto aqui brota dentro de mim muita coisa a querer explicar. Uma delas é por que Ananias e Safira morreram, né? Porque isso, para quem entende um pouco, é claro para mim o Velho Testamento, é claro para mim o Santo dos Santos, é claro para mim aquele que entra em pecado e morre. Mas eu não posso aqui me delongar, porque o assunto aqui não é esse, para poder explicar. Talvez em outra ocasião a gente entre e explique melhor porque os dois vieram a falecer. Mas algo que eu quero trazer aqui é a indagação de Pedro. A indagação que Pedro faz a Ananias. E ele diz o seguinte para Ananias, no versículo 4. Ananias, vem cá, esse terreno não é seu? Deixa eu explicar outra coisa. Naqueles dias, todos daquela igreja estavam, qual era o costume, qual era o movimento que todos estavam naquela ocasião? Todos estavam vendendo as suas propriedades e estavam colocando aos pés dos discípulos. Vendia pelo valor X e depositava no valor X, por inteiro. Assim, Barnabé, que tinha um terreno em Chipre seria, me ajuda aí com a criatividade, Chipre, nos dias de hoje, eu poderia dizer que seria na ilha de... me ajuda aí, gente. Fernando de Noronha. Ele vendeu o terreno em Fernando de Noronha e depositou o valor integral na igreja. E era o costume. Vários estavam fazendo isso. Só que o Espírito trouxe revelação ao coração de Pedro sobre o coração daquela oferta, porque Pedro não tinha como saber se aquele valor era o valor ou não. Ele estava recebendo várias ofertas, tudo bem. Mas o Espírito Santo revelou que aquela oferta ele não ia aceitar. E ele questionou Ananias: Ananias, esse terreno não é seu? Se você não vendesse, se você por acaso vendesse esse terreno e ficasse com o dinheiro, esse dinheiro não continuaria sendo seu? Então por que você quis enganar? Por que você quis
aparentar ficar bem diante da comunidade, diante dos olhos daqueles que ofertaram? Por que você logrou no seu coração os tapinhas nas costas, o desejo de ter a mesma aspiração daquele que de fato fez parte ali da oferta? Por que você fez isso? Por que você não está ofertando com o coração certo, mas você deu lugar a Satanás? Ou seja, ele ofertou com uma inclinação de Satanás. Deus não está interessado na oferta, amém? Deus está interessado no seu coração. Eu não vou pedir para você abrir lá em Gênesis 22, mas o texto de Gênesis 22 conta uma história muito linda e depois você possa ler. Conta a história de Abraão e Sara e o filho da promessa. Abraão recebeu a promessa de ter um filho. Anos se passaram, o filho não veio. Sara decidiu dar um jeitinho e deu a sua serva Agar, para que através dela os dois tivessem um filho, como era costume naquela época das mulheres estéreis. Isso houve e isso não foi correto diante do Senhor. Tanto que a descendência de Ismael foi uma descendência que se voltou contra o próprio povo de Deus. Isso de fato se tornou uma grande nação. Até vir o filho da promessa, que é Isaac. Mas o filho da promessa veio na circunstância mais difícil de um casal. Um casal que já estava avançado de dias, ou seja, não tinha mais condições de ter filhos. Uma expectativa, uma promessa que estavam vivendo anos sem de fato experimentar aquela promessa. Mas no instante em que Abraão tem os seus filhos nos braços, todos os seus sonhos, todos os seus projetos estavam ali. Porque ele tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Abraão olha para os grãos de areia, olha para as estrelas do céu e conte-as se puder. Era com esse coração que ele olhava para o seu filho e tinha a expectativa de ser um pai de uma grande nação. Mas na frente, Deus, é Velho Testamento, mas na frente Deus chega para Abraão e dá a orientação a Abraão para subir o monte, para puxar do cutelo e oferecer o seu próprio filho em sacrifício. No decorrer da história, nós vemos que o filho não é sacrificado. Mas aquele tempo de provação passado, Abraão, a partir de então, foi conhecido como o pai da fé. É com esse coração, irmãos, que você tem que ofertar. Com um coração de fé. Um coração daquele que está vindo junto com a oferta. O momento que você se levantar para dizimar ao Senhor, você que já separou o seu dízimo, venha, você e a oferta. Porque quando você entregar o seu dízimo, meu irmão, Deus já te aceitou. Mas se porventura tudo que há dentro de um envelope é dinheiro, eu espero que o seu coração possa ter mudado de entendimento. Porque o que há dentro do envelope é a sua própria vida ali. É o teu desejo de honrar o Senhor Jesus com aquilo que você tem. Porque dinheiro não é prioridade.
Quando Deus te aceita também a sua oferta. Que Deus não rejeita a oferta de ninguém nessa noite. Mas que você possa ofertar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu entendo que o dízimos e ofertas é um termômetro. E eu estou ofertando não mecanicamente. Todo mês está aqui. Eu estou dizimando não mecanicamente. Está aqui o dinheiro. Está aqui o recurso. Tanta coisa para pagar na igreja mesmo, né? Tanta necessidade aí, tem que ajudar mesmo. Meu irmão, o Senhor deseja você. É você que o Senhor deseja. O Senhor deseja a sua fé, a sua dependência, o seu coração apegado, unido a Ele. O Senhor deseja ver uma mulher apaixonada por Ele, um homem apaixonado por Ele, alguém que está voltando ao primeiro amor e não desiste de voltar ao primeiro amor. E que não haja entre nós filhos pródigos. Aquele pai disse para o filho mais velho: filho, tudo que eu tenho é teu. Em outra referência do Velho Testamento diz: se Deus deu o seu próprio filho por amor a nós, o que mais Ele não fará? O que mais Ele não fará? A natureza de Deus é dar. A natureza de Deus é abençoar. Então basta estar com Deus para receber. Basta estar com Deus para ser galardoado. Faz parte da sua natureza. Então essa lógica de ter que dizimar ou ter que ofertar para enfim ser abençoado é uma lógica que não faz sentido para Deus. Porque faz parte da natureza de Deus abençoar, irmão. Faz parte da natureza de Deus dar. Ele dá por quê? Porque não, faz parte dele. É dele dar. É dele trazer a provisão. É dele, é natural. Por isso que muitas vezes eu estou aqui para receber o dízimo, e na hora de orar eu digo: Senhor, tu abençoas na bondade, mas tu também abençoas na misericórdia. Porque Deus abençoa com dízimo ou sem dízimo. Deus abençoa com oferta ou sem oferta. Porque Deus é Deus. E Deus tem as suas maneiras de corrigir um filho. Porque aquele filho pródigo pegou tudo que tinha, gastou, voltou querendo ser aquilo que ele já achava que era, um bastardo. Ele se achava bastardo. Ele não se achava filho. Ele voltou, já tendo gastado tudo do pai, mas para o pai, aquele filho era o bem mais precioso. E o que aquele pai fez? Vestiu aquele filho dos pés à cabeça e colocou um anel que selava a filiação daquele filho. Talvez você possa ter errado na área dos dízimos e das ofertas, mas uma coisa é certa, meus irmãos: Deus quer te abençoar. E quando o seu coração se volta para Ele, mesmo tendo errado, sabe o que Ele faz? Cadê aquele dízimo que você não deu? Você tem que devolver, rapaz. Não, sabe o que Ele faz? Te veste dos pés à cabeça e te coloca um anel. Ele te abençoa, meu irmão. Porque dinheiro para Deus não é prioridade. Seu coração, o seu amor sim é. Amém? Quantos são filhos? Quantos são herdeiros? Quantos se sentem amados por Deus? Então venha, traga o seu dízimo. Você que tem o seu dízimo nas mãos, você que porventura